bem? Bom dia, tudo bom, Marcelo? Maravilha. Então hoje aqui nós temos a obra para apresentar da sua área, né? Que é a bíblica e a teológica. E então vamos lá. Qual a obra que você trouxe hoje para apresentar para nossos colegas consultores aí do Brasil? Marcelo, eu trouxe duas obras e pode parecer muito, e realmente é muito, mas eu preferi pegar o conceito, falar sobre o conceito e por isso duas obras. Eu vou falar sobre os evangelhos sinóticos, é um comentário bíblico dos evangelhos sinóticos, e os evangelhos sinóticos, alguns amigos consultores, eles já conhecem, já têm essa experiência dentro do mundo da teologia, mas outros colegas não, então os que têm me perdoem eu fazer essa explicação mais detalhada, mas é para a gente poder nivelar os saberes e os conhecimentos para fazer, realmente para ter essa diferença e essa referência. Então, os evangelhos sinóticos, quando a gente fala de evangelho, a gente está falando das boas novas, dos 4 livros do Segundo Testamento. A gente está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os evangelhos sinóticos, e eles são sinóticos porque eles são muito parecidos. Estudos falam que tanto o evangelho de Mateus quanto de Marcos, eles se apropriaram muito do que Lucas escreveu. E aí a gente automaticamente ficaria a pergunta, fala, mas e João? O Evangelho de João, onde fica? Então, por isso, 2 livros, que geralmente dentro da academia, dentro do âmbito teológico e bíblico também, a gente vai estudar separadamente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e separadamente João. Então, a primeira obra que vai tratar sobre os sinóticos é o Evangelho Sinótico, comentário à luz das ciências sociais. E qual a diferença deste comentário para um outro comentário bíblico? Que esse traz essa experiência das ciências sociais. O avanço das ciências sociais ao longo dos anos, os estudos feitos nos meios e os conhecimentos arqueológicos, antropológicos, como que eles viviam na realidade, aquela coisa um pouco do Globo Repórter, o que comiam, como viviam, traz uma experiência para a gente mais palpável do que uma leitura em si só, contendo informações de interpretação. Mas quando a gente dá vida para essa interpretação, que é o papel da ciência social, a gente tem uma consideração melhor. E o segundo título é A Comunidade do Discípulo Amado, que fala justamente sobre o Evangelho de João da mesma perspectiva, trazendo as ciências sociais como um pano de fundo para entendimento. Certo. Então, quando você fala aqui do Evangelho, né? Você falou que são as boas novas, né? Então, assim, em poucas palavras, o que são essas boas novas para quem, de repente, não tem esse contato, né, com essa linguagem? O que são as boas novas e o que é sinótico? O que é isso, em poucas palavras? A palavra evangelho está muito enraizada dentro da nossa cultura brasileira em si, que temos uma religião cristã e ela deriva do judaísmo. Quando a gente fala de evangelho, a gente está falando dos 4 livros que concentram a encarnação de Cristo na Terra. Então, só esses 4 livros vão falar especificamente, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão falar especificamente sobre esse período em que Jesus esteve encarnado aqui na Terra. Da pessoa de Jesus, da carne de Jesus. Eles vão falar diante das suas percepções, das suas perspectivas. E automaticamente, quando Jesus vem, ele vem para trazer uma mensagem. Ele vem para trazer uma boa notícia. Ele vem trazer uma boa nova, uma boa notícia. E aí essa notícia que é retratada nesses evangelhos, nesses 4 evangelhos. E sinóticos porque eles são similares. Então só esses 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são iguais. Eles têm muitos pontos iguais. E João, pela característica com que ele escreveu o seu evangelho, ele tem uma diferença enorme dos outros evangelhos. A gente não encontra milagres, alguns milagres que tem em João, a gente não encontra nos outros 3 evangelhos, e principalmente a forma como ele coloca.
Tá. Por isso essa diferença. Então não chega a apresentar nenhuma contradição. Não há contradição. É apenas a questão da linguagem que ela é diferenciada. Exatamente. Não existe contradição entre eles, ao contrário, eles estão dentro do cânon bíblico, eles estão dentro de uma linha de pensamento igual, só que João, especificamente por ser o último discípulo a morrer, ele traz uma perspectiva. As pessoas tinham uma confiança nos discípulos, porque eles viram e conviveram com Jesus. Eles viram os feitos de Jesus e eles conviveram com Jesus. E João era o último a morrer. E eles ficariam sem um referencial que viu a Jesus. E aí ele começa a escrever, e um dos detalhes do livro de João, por exemplo, do Evangelho de João, por exemplo, é que ele começa a descrever todos os milagres que ele descreve, Jesus não estava presente em loco. Eram milagres que Jesus estava à distância. Então, quando o centurião, por exemplo, o romano foi pedir que Jesus curasse a sua filha, Jesus estava num lugar e a filha do centurião estava em outro lugar. Então, Jesus não estava presente para tocar. Tudo isso para dizer da importância que tem o papel da fé, que é o acreditar sem ver, dentro do processo do cristianismo, dentro do processo do evangelho. Então João tem a preocupação, a delicadeza, tem a percepção que a comunidade que estava ao redor dele, que acreditava no que ele escrevia, baseado no que ele viu Jesus fazer, não ia ter ninguém que tinha visto mais. Então ele precisava escrever de forma que essas pessoas acreditassem através da fé. Bacana. Então, isso assim, em 30 segundos, a proposta, o objetivo dessa obra? Das duas obras é trazer lucidez para os escritos bíblicos, e a diferença dela para outros comentários é que ela toca o chão em que Jesus pisou, o chão em que os apóstolos pisaram. Quando você lê uma obra dessa, ela te dá referência de tudo que aconteceu ao redor, no olhar, tudo que aconteceu, o porquê de muitas coisas, por exemplo. Certo. Os autores, né, os organizadores, porque eu não tenho contato com essas obras, eu não conheço, os organizadores são autores, quem são eles? A comunidade do discípulo amado, o autor é o Raymond Brown. Ele é referência, ele foi, na verdade, já é falecido, mas ainda é referência em João, nos escritos de João, tanto no Evangelho quanto nas cartas e o Apocalipse. Ele é referência ainda hoje, ele morreu, se não me engano, em 2007, e ele ainda é referência sobre João. Um estudioso, ou quem quer se tornar um estudioso, mas principalmente quem já conhece a referência do autor, quando ele pega um livro do Brown, e pode parecer um livro, julgando pela capa, pode parecer um livro talvez um pouco insignificante, um livro com uma diagramação um pouco diferente, um recorte um pouco diferente, capa simples, a arte. Quando alguém pega esse livro e fala, é do Brown, aqui tem um peso, um autor tem um peso muito grande, o que o Brown contribui para o entendimento e os escritos de João. E não é um livro difícil de ser lido ao mesmo tempo. Ao contrário, é um livro para trazer essa percepção do natural que acontece ao redor de João ali no Evangelho. Perfeito. Então, para quem não conhece Brown, para quem nunca ouviu e eu preciso apresentar essa obra e falar do Brown, olha, Brown é uma referência mundial, eu posso... Em João. Em João. No Evangelho, nos escritos de João, nos escritos joaninos, né? Quem conhece vai pegar e vai saber o peso sem vocês precisarem explicar. E quando alguém pedir por um livro de João, vocês podem oferecer esse livro, inclusive dentro do comentário bíblico de São Jerônimo ele também tem uma participação, mas é uma outra abordagem de comentário bíblico diferente desse daqui que a gente tem, e quando fala de Brown ponto final. E independente da pessoa ter uma linha de estudo teológica protestante ou católica, ou mesmo estudioso... Diferente. Ele é referência pro mundo. Hoje ainda a gente tem muitas pessoas que ainda estudam João, os escritos joaninos, a comunidade joanina, mas ninguém chegou no ponto de maturação que o Brown chegou, sendo referência mundial. E aí a gente está falando de teologia pura, de Bíblia pura, sem que tenha um viés
para uma teologia protestante, ou para uma teologia católica, ou uma teologia neopentecostal. Aonde vocês forem, que vocês apresentarem teologia, esse é um livro que precisa estar à frente, porque ele é referência para os escritos joaninos. Aí a segunda obra... A segunda obra são o Bruce Malina e o Richard, aí o sobrenome dele me complica um pouco, mas são duas, o Richard Malina já falecido e o Bruce Malina já falecido, o Richard ainda não. É uma obra mais contemporânea, porque ela aproveitou todas essas pesquisas que foram feitas nos últimos 20 anos de arqueologia e antropologia para reunir nessa obra. Então é uma obra de referência bem mais moderna. Muitos talvez tenham uma certa resistência por não conhecer os autores principalmente, mas são autores que são professores nas faculdades de teologia em Nova York, com presença dentro de... E aí fizeram doutorados e pós-doutorados na École Biblique de Jerusalém. Então é uma vasta referência. E brigam de igual para igual com os grandes aí. Como diferencial, só nós temos um evangelho, um comentário do evangelho com a luz das ciências sociais aí. Tem esse arcabouço da ciência social para ajudar. Então isso traz muito mais informação. A estrutura dessas obras, como elas estão divididas, o tipo de leitura que se espera ser feita... Nos evangelhos sinóticos, a gente tem uma divisão dos 3 evangelhos, e depois no finzinho a gente tem um compêndio, a gente tem um apêndice que vai falar a respeito dos cenários de leitura. Isso é muito interessante. Então ele vai pegar aqui por trechos de cada livro. Então ele pega, por exemplo, notas textuais de Mateus 13, de 1 a 23. Depois notas textuais a respeito de Mateus 13, de 24 a 30. Ele vai pegando por trechos que fazem as referências. E isso de Mateus, Marcos e Lucas. E no final ele tem esses cenários de leitura. Que quando a gente olha, por exemplo, roubaram o corpo de Cristo, depois de sepultado. Roubaram o corpo de Cristo. Qual que é essa preocupação? Qual que é a preocupação de Maria Madalena quando vai ali e de imediato ela volta para avisar os discípulos que roubaram o corpo de Cristo? Sendo que ele era um inimigo público. Roubou o corpo dele, qual que é o problema? O problema é que existia uma lei na Galileia que tinha sido promulgada há 3, 4 anos atrás da morte de Cristo, que qualquer túmulo violado e o corpo, quando tivesse sido roubado, seria pena capital para o executor desse crime. E, automaticamente, os discípulos estavam sendo culpados pelo roubo do corpo de Cristo. E eles não tinham feito nada. De tanto que Cristo reapareceu. Uma forma de querer incriminar. De querer incriminar. Porque já há uma perseguição. Exatamente. Né? Já há uma perseguição por Cristo. E os discípulos ficaram nessa perseguição desde Pedro ali quando nega, quando João quando se esconde. E quando muitos deles não vão à crucificação, só João está ali presente. Com medo que eles tinham de também ser perseguidos. E eles vão continuar sendo perseguidos depois. Inclusive, alguns vão morrer aí como mártires, como mártires. Então, a gente lê muitas condições bíblicas, muitos textos bíblicos, a gente simplesmente lê ou ouve a leitura e a gente tenta fazer uma referência contemporânea daquilo para nós. Só que esses escritos não foram escritos para nós. Esses escritos foram escritos por eles, para as pessoas da época deles. E a gente tem que explicar, como você falou no vídeo anterior, da carta. Hoje a carta para um jovem é algo totalmente utópico, porque o jovem tem uma resposta na hora, inclusive se leu, se não leu, e tem um emoji que demonstra uma informação. Se a gente fosse falar de emoji na época passada, na nossa era de carta, a gente não saberia nem o que é. Então assim, as cartas não é para essa molecada jovem, do mesmo jeito que a Bíblia não foi escrita para o nosso entendimento. É importante a gente ler e saber o cenário que foi inserido essa escrita para a gente compreender de fato a leitura e não achar que foi escrito para nós, destinado para nós. Certo. E qual o público direcionado a essas obras? A quem pretende atender? Ou mesmo curso, né? Um público, um curso específico? Cursos de teologia, em geral, tanto para leigos quanto dentro dos seminários. Qualquer
público que vocês queiram apresentar, que esteja dentro da teologia. Então, dentro de um seminário batista, ok. Inclusive, a gente tem esses 2 títulos adotados, né? Foi incluído a bibliografia desses 2 livros para o curso de teologia batista. Católicos, batistas, pentecostais, todos eles podem fazer uso desse título tranquilamente. E dentro do ensino médio para as escolas de confissão religiosa que tenham ensino religioso na sua grade. Então o professor ele quer fazer um estudo mais aprofundado, principalmente dos evangelhos. Esses livros para o professor é o subsídio ideal. Bacana. E vamos lá, um diferencial dessas obras e como consultor ele poderia apresentar, né, talvez um consultor que ainda não teve oportunidade de estar numa faculdade, num instituto, e ele vai pela primeira vez, ele caso venha se interessar na maneira que você está apresentando aqui, mas como ele apresentar essa obra lá e um diferencial que elas têm, uma curiosidade. Para apresentar, eles encontrando o professor que dá aula de Novo Testamento, ele encontrou quem ele precisava. Se essas obras ainda não estiverem na bibliografia desse curso, automaticamente você pode levar essas obras, explicar minimamente que são obras que inserem o leitor, o estudante, o pesquisador no meio social, para depois começar um processo de leitura e interpretação. Então, tanto dentro dos seminários quanto para esses professores de religião, de ensino religioso, dentro das escolas confessionais. E o diferencial dos evangelhos sinóticos, a gente vai mostrar a imagem para vocês aí, realmente é a abordagem e a consistência que eles trazem do ambiente em que foram escritos. E a comunidade do discípulo amado, acho que a grande referência é o autor, a grande curiosidade é o autor, que é o Brown, que vai trazer esse peso para a obra, e a obra vai trazer peso para a carreira dele, e aí é um ciclo. Maravilha. Fábio, eu agradeço, né, pela sua contribuição apresentando essas obras, acredito que vai ser boa também para todos os nossos colegas que estão nos assistindo. E para a gente fechar aqui, você tem alguma sugestão, alguma observação que você queira colocar? São 2 livros incríveis e que nos eventos que vocês fazem, nas apresentações que vocês fazem, esse é um livro um pouco mais caro, o Evangelho Sinótico, é um comentário bíblico, mas onde vocês estiverem, onde vocês tiverem a oportunidade de mostrar essas duas obras ou evidenciar essas 2 obras numa apresentação, numa mesa em que vocês estiverem expondo o material da Paulus e vocês conhecerem a coordenação ou o professor de Novo Testamento, vocês falarem: olha, professor, eu queria que você desse uma olhada rápida nessas obras aqui mesmo, que você me desse a devolutiva. Eu garanto que o professor vai fazer uma apreciação tão boa que vocês vão poder usar essa apreciação na realidade de vocês em outros locais também. Então, são 2 obras de extrema referência. Muito bem, Fábio. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os colegas que estão aí nos assistindo e até a próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer.